Então, boa tarde a todos que estão a ouvir-nos nos vossos PCs, imagino. Estamos aqui reunidos para mais uma sessão técnica deste ciclo dedicado à eficiência energética. O tema hoje é dedicado ao armazenamento de energia e é uma sessão aqui promovida pelo Colégio de Eletrotécnica. Eu sou Susana Sousa, eu sou vogal do Conselho Diretivo aqui da região Sul. E é um prazer estar aqui hoje, até porque é a primeira vez que nas minhas funções estou a fazer uma sessão de abertura e é com muita grata que estou, até porque em termos profissionais este tema também me diz muito. Tenho comigo o engenheiro Carlos Pelicano, que é vogal do Colégio de Eletrotécnica, e quem nos vai falar, em representação da Siemens, o Marco Furtado. Relembro que este ano é o ano da Ordem de Energia e Clima, e como tal, estas sessões reforçam a mensagem da região Sul sobre este tema. E por outro lado, este tópico do armazenamento é de enorme pertinência para Portugal e para a Europa, tendo em conta o cenário de crise energética que vivemos após o conflito Ucrânia-Rússia, e em resposta ao que esta crise energética, a Europa alterou de um momento para o outro a sua estratégia energética e lançou o plano REPowerEU, em que veio reforçar as metas de descarbonização e dizer que o caminho através das energias limpas é o caminho para assegurar o que é a segurança do abastecimento e também, como é lógico, a descarbonização. Neste aspecto, a Europa veio aqui reforçar tudo o que são as metas para 2030. Em resposta a isto, Portugal antecipou as suas metas para 2026 para a integração de energias renováveis no sistema elétrico, passando a sua meta de 80% de 2030 para 2026, e a realidade é que com estes níveis de integração de energias renováveis é impossível sem armazenamento. Ou seja, esta sessão vem em bom tempo, acho que é extremamente importante, e ressalvo ainda a importância que a energia tem nesta atividade e tudo o que é parte de descarbonização e energia, e que vai ser dos setores que mais engenheiros vai necessitar nos próximos anos. Vai ser necessária uma grande capacitação de engenheiros especializados na área, e a Ordem a fazer estas sessões relembra este aspecto, traz para cima da mesa o tema para discussão e para alerta, e espero que haja mais sessões, ainda está mais uma dentro deste ciclo, mas no futuro que se possa continuar a discutir o tema. Assim, eu passo a palavra ao engenheiro Carlos Pelicano. Muito obrigada. Muito obrigada, engenheira Susana Seródio. Em nome do Colégio de Engenharia Eletrotécnica da região Sul, portanto, duas boas-vindas a todos. Espero que seja uma sessão produtiva e lembrar que, já foi dito, hoje é a quarta sessão de um ciclo de conferências, sessões técnicas, webinar, sob o lema da eficiência energética, hoje dedicado ao tema do storage, armazenamento de energia. Nos últimos anos, a implementação de Battery Energy Storage Systems, BESS, tem crescido exponencialmente e, podemos dizer, revolucionado a aceleração da transição energética de países e regiões. Ou seja, em plena transição das energias fósseis para as fontes renováveis, como a energia eólica, solar ou hídrica, é fundamental complementar esta geração de energia com a capacidade de sistemas de armazenamento e consequente integração na rede elétrica, evitando assim descargas de energia limpa em períodos de consumo reduzido e darem ao sistema elétrico maior eficiência e segurança. Esta tecnologia tem vindo a evoluir de forma sustentável, sendo o exemplo dos carros elétricos, cuja autonomia tem vindo a crescer substancialmente, talvez mais conhecida de todos nós. Esta sessão tem como objetivo explicar o que é um sistema BESS, as suas funcionalidades, o modelo de negócio, terminando com a apresentação do caso de estudo do sistema de gestão de microrredes para a Ilha Terceira, nos Açores. O orador convidado é o Marco Furtado, a quem agradeço a disponibilidade e o entusiasmo com que abraçou este desafio desde a primeira hora. O Marco conta com mais de 10 anos de experiência em sistemas BESS e integra o Centro de Competências para Microrredes e Redes Futuras da Siemens Portugal. Aliás, aproveito para saudar a Siemens Portugal, que é um excelente exemplo de contribuição para o desenvolvimento do país, aportando soluções inovadoras e dando assim um excelente contributo para elevar o papel da engenharia portuguesa além fronteiras, através dos seus centros de competência mundiais sediados em Portugal. Ainda antes de dar a palavra ao Marco, gostaria de dizer
que têm aberto e têm um ícone, quem está a assistir à sessão via Zoom, podem ir colocando durante a sessão as questões que vos ocorrerem, e no final, quando faltarem 10 minutos, por cerca das 18h50, iremos dar início então à ação de perguntas e respostas. Eu farei a leitura e o Marco irá responder. Marco, o palco é seu, boa apresentação. Tem que ligar? Ok, certíssimo. Muito boa tarde a todos e a todas. Desde já quero agradecer o vosso convite. Portanto, é uma honra poder falar aqui hoje sobre um dos temas que me é muito querido. Portanto, e no enquadramento das sessões técnicas, acho que não... Tá bom. Sim, mas aqui atrás ainda não temos os slides. Não sei se estamos a partilhar. Ok. Certíssimo. Pronto. Então eu começo por lançar aqui uma questão provocativa que vai de encontro com o que nós vamos falar hoje, que é a questão de you are never too young to lead and you are never too old to learn. E quando vemos uma tecnologia como o armazenamento de energia sendo uma tecnologia relativamente recente, claramente que vemos aqui uma situação que permite, e cada vez mais é um tipo de tecnologia que, de certa forma, irá liderar o mercado. E quando vamos a empresas mais tradicionais a investirem neste tipo de empresas, claramente vemos que a disrupção do mercado está bastante patente. Portanto, e de que forma é que surge a questão do armazenamento de energia? Portanto, nos sistemas mais tradicionais, portanto, nós estamos por norma, portanto, um único produtor, portanto, um sistema centralizado e unidirecional, e nos sistemas atuais, cada vez mais temos sistemas descentralizados e sistemas bidirecionais, no qual o próprio consumidor passa a ser um agente ativo, passando a um prosumer. E tudo isso coloca uma série de desafios, nomeadamente em termos de aumentar a fiabilidade da rede, reduzir os custos de energia associados, melhorar a resiliência das mesmas e termos situações em que, tendo em conta os desafios energéticos atuais, portanto, temos reduções de CO2 mais baixas e, ao mesmo tempo, garantir o controlo de todos esses ativos de forma eficiente. Portanto, e agora coloca-se a questão, o que é um sistema BESS? Um sistema BESS não é mais do que, portanto, um conjunto de baterias. Portanto, tipicamente temos uma sala da bateria, que por sua vez depois é a junção de ambos. Portanto, temos os módulos integrados num cabinet, e esses cabinets são integrados. Há várias soluções que podem ser adotadas, nomeadamente uma solução em edifício, mas cada vez mais o mercado tem apostado em soluções contentorizadas, por vezes em contentores de 40 pés, outras vezes em contentores de design especial, no qual temos, portanto, as baterias, o sistema de conversão de energia, transformador e depois todo o equipamento à volta de baixa e média tensão. Tratando-se de um sistema no qual é necessário manter uma determinada temperatura para evitar as degradações maiores da bateria, que tipicamente na sua zona de conforto rondará entre os 15 graus e os 24 graus, é necessário sistemas de ventilação, seguido de sistema de tensão e extinção de incêndio, de forma a garantir toda a segurança do sistema. Portanto, do ponto de vista de arquitetura, como é que um sistema BESS poderá ser representado, e sendo a maioria da nossa audiência engenheiros eletrotécnicos, certamente será uma das vossas áreas. Portanto, como é que esse sistema é feito? Portanto, temos a parte DC, a parte das baterias, no qual temos o sistema de gestão da bateria, no qual teremos acesso a informações como tensão, corrente, estado de saúde da bateria. Depois temos a parte do inversor, ou sistema de conversão de energia, no qual também possui o seu próprio controle e, por sua vez, portanto, ambos são integrados num nível de controle superior, aquilo que é chamado como
o controle do sistema de armazenamento. Neste caso aqui, deixo já a ressalva de que um sistema de armazenamento é mais do que ligar baterias e inversores, daí que não tentem fazer isto em casa, que por sua vez depois é ligado a um transformador e a um quadro tanto de baixa ou de média tensão. Depois, os sistemas são ligados às redes e integrados, portanto, no ecossistema no qual estão envolvidos. Portanto, falando agora um pouco sobre quais são as aplicações e as vantagens de cada uma dessas aplicações para o sistema como um todo, destaco aqui 8 aplicações que são as mais importantes para esses sistemas, nomeadamente a regulação de frequência, microredes ou ilhas, critical power, o controlo do custo da energia, a melhoria da geração, portanto, capacity peak power, integração de renováveis e melhoria de distribuição e transmissão. Portanto, olhando às diferentes aplicações e às diferentes níveis de, portanto, características da bateria, há aquilo que nós chamamos o Power Application, portanto, a aplicação de potência, ou o Energy Application, portanto, a aplicação de energia, no qual estará muito ligado com a necessidade de cada projeto. Há projetos no qual é necessário termos uma resposta mais rápida da bateria, portanto, uma questão de Power Application. Temos outros projetos no qual temos a necessidade de armazenar energia por períodos mais longos, o Energy Application. Olhando aqui à segunda linha, portanto, cada uma dessas aplicações, poderemos ter aqui uma indicação do respectivo tempo que tipicamente é aconselhado. Temos aqui algumas aplicações que nós podemos considerar como o caso de garantia de energia, tipicamente associado a aplicações como Critical Power ou melhoria de geração. Temos toda a questão da sustentabilidade e redução de custos, nomeadamente a questão de diesel offset e ilhas, portanto a questão das microgrids, o qual mais tarde irei falar de um caso muito específico, ou até mesmo o energy, portanto o custo do controle de energia, mais por uma questão de peak shaving. No sentido de, portanto, serviços à rede. Há aqui uma série deles, no qual podemos listar, portanto, regulação, o controle da frequência, questão dos picos, mais renováveis. Todos nós sabemos que, por vezes, a integração de mais renováveis não é possível devido à limitação das redes, o que leva, por exemplo, a um curtailamento das mesmas. Agora, se temos um sistema que nos permite, de certa forma, armazenar essa energia para mais tarde, então, temos aqui uma melhoria da eficiência dos sistemas já incluídos e, por último, transmissão e distribuição. Falando um pouco mais de casos práticos e de que forma que essas portanto, funcionalidades são utilizadas, portanto, o caso das ilhas isoladas, quer fisicamente, quer eletricamente, são dos casos mais interessantes e dos casos mais complexos, daí a questão dos business cases serem altamente quantificáveis e viáveis, porque há toda uma série de aplicações que poderão ser consideradas. Por exemplo, no caso de uma ilha, sabemos que, tendo renováveis, tipicamente as renováveis estão limitadas até 30%, temos depois situações em que, a depender, por exemplo, no caso das eólicas, do excesso do vento, podemos ter paragens abruptas da produção, o que poderia colocar a ilha em risco. De forma a minimizar isso, tipicamente temos mais geradores em operação. Desta forma, com o sistema de armazenamento de energia, podemos garantir que, no caso de uma falha destas, portanto, a bateria poderá responder. Também sabemos, na parte do diesel offset, tipicamente temos a questão do spinning reserve, que neste caso, portanto, a bateria assegura essa reserva girante. Ou até mesmo situações de melhoria da geração, como acontece no caso em que, em vez de termos um gerador a tentar responder às necessidades da rede, o sistema de armazenamento, pela sua capacidade de resposta muito mais rápida do que um gerador,
tem a capacidade de deixar o gerador operar perto dos seus pontos ótimos de produção, tipicamente à volta dos 80% da capacidade nominal, e evitar que os mesmos, por vezes, tenham que operar perto dos mínimos técnicos e garantir que o sistema de armazenamento, no caso das diferentes variações, portanto, consiga dar a resposta. No caso da indústria, e tendo em conta os objetivos da descarbonização da indústria e até mesmo a questão do fim do regime da interruptibilidade, o sistema de armazenamento permite, de certa forma, garantir que, portanto, em situações de emergência, portanto, poderá atuar, em vez de ter, por vezes, geradores servindo de backup, o sistema de armazenamento permite isso, e até mesmo uma gestão da carga das diferentes indústrias, nomeadamente, principalmente nas horas de maior consumo, onde tipicamente é expectável que o preço seja mais alto. No caso da integração de renováveis, a questão do controlo das rampas, ou até mesmo, ou seja, como controlo de rampa aqui, entende-se que, no caso de termos, portanto, um parque solar no qual temos uma nuvem e a produção cai de forma abrupta, e agora consideramos o caso em que temos muitos parques solares, que será, felizmente, o caso de Portugal em breve, teremos aqui alguns desafios na rede. O que nos leva, com o sistema de armazenamento, este corresponde de forma que o sistema, portanto, não tenha uma suavização no caso de uma paragem abrupta da produção. Por fim, temos o caso também da transmissão e distribuição, e aqui temos um caso bastante interessante que já estamos a ver, por exemplo, em países como a Alemanha, no qual há um congestionamento a norte. Portanto, a Alemanha, pela sua situação geográfica, tem muita produção de eólica no norte. O maior consumo da Alemanha está localizado no sul, e devido a toda a burocracia à volta da construção de linhas de transmissão, devido aos custos associados a esse congestionamento, portanto, a Alemanha paga uma penalidade por não conseguir, portanto, transportar toda a energia que é produzida no norte, sentiu a necessidade de, através de um sistema de armazenamento de energia, garantir que, portanto, o excesso de produção é armazenado numa primeira fase. As linhas de transmissão estão constantemente a operar à sua capacidade e, no caso de não haver carga suficiente, poderá ser também armazenado na restante extremidade. O que deixa aqui um desafio para todos nós, tendo em conta que temos barragens e produção eólicas também a norte. Agora, com todos os parques solares que serão construídos a sul, ou até mesmo podemos considerar como cargas móveis, portanto, o desafio da eletromobilidade, de que forma não iremos, portanto, ter situações semelhantes a essas em Portugal a médio e longo prazo. Portanto, certamente deverá ser um caso a debater com os diferentes players, mas claramente temos aqui já algumas aprendizagens que poderemos implementar e mostrar, portanto, de que forma isto é viável. Portanto, falando aqui novamente da questão do PV, portanto, tipicamente nós temos os parques fotovoltaicos dimensionados de uma forma em que, portanto, tipicamente há um sobredimensionamento entre 1.3 e 1.8, por vezes temos também limitações da potência, portanto, do ponto de interligação, e ao colocarmos um sistema de armazenamento de energia, temos toda a capacidade de armazenar durante os períodos onde tipicamente, portanto, haverá mais sol, haverá mais produção, que depois poderemos utilizar durante a noite, onde também, em determinadas horas depois do sol, é onde tipicamente também temos, portanto, os picos da carga, que são as horas que normalmente as pessoas estão a chegar em casa. Lanço aqui também a questão do desafio dos veículos elétricos. Portanto, se todos nós temos um carro elétrico, chegamos a casa quase todos mais ou menos à mesma hora e ligamos, ou temos um sistema verdadeiramente, portanto, inteligente e interligado, ou começaremos a assistir a vários picos. E, por fim, falando um pouco de, portanto, casos práticos, a necessidade que surgiu de acelerar
a transição energética e digital, nomeadamente nos Açores e Madeira, referindo os casos e os business cases já apresentados atrás. Portanto, nós, através dos concursos públicos que foram lançados por essas entidades, tivemos, portanto, a capacidade de ganhar sistemas de armazenamento de energia da Ilha Terceira, da Madeira, ambos já em operação, e da Ilha de São Miguel, que neste momento está em operação. Se nós tivermos aqui em consideração que, portanto, o sistema da Terceira tem cerca de 24 megawatts, 16 megawatts hora de capacidade de armazenamento, seguindo, portanto, inversores, baterias, quadro de média tensão, transformadores, integrado com um sistema de gestão de energia da Siemens, portanto, o Microgrid Management System, no qual o objetivo desses projetos assenta nos pilares da sustentabilidade e digitalização. Portanto, não nos podemos esquecer que os custos de energia tipicamente são mais elevados nessas ilhas. As ilhas têm todo um potencial endógeno que, por vezes, não é aproveitado porque não têm capacidade de integrar mais renováveis sem prejudicar a segurança e a qualidade de energia e, de certa forma, com os sistemas de armazenamento que foram implementados, e aproveito para partilhar que isto é uma foto do local, portanto, falando um pouco mais do sistema de gestão da energia, portanto, tal como disse anteriormente, o sistema de armazenamento tem 24 megawatts, quando o pico da ilha são 33 megawatts. Portanto, só por aí mostra um pouco a complexidade do sistema e a dimensão desse sistema. Portanto, durante o processo de comissionamento, tivemos que ter uma série de cuidados de forma a garantir que os consumidores não eram afetados e de uma forma muito bem sucedida conseguimos isso. Depois, temos todo um mix energético extremamente rico na Ilha Terceira, uma vez que estamos a falar de parques eólicos, hídricos, geotermia, o sistema de storage. Falta-me aqui uma imagem com a parte da incineração que a ilha também tem. Em breve a ilha também terá PV, ou seja, todos esses sistemas são integrados no sistema de armazenamento da Siemens, que, através dos seus algoritmos, consegue calcular o ótimo em termos de produção e em termos de produção e características técnicas de cada um dos diferentes ativos, tendo em conta as diferentes ordens de grandeza e as diferentes ordens de prioridade e os aspectos económicos de cada um deles. Portanto, em termos de use cases, tal como mencionei anteriormente, o objetivo é claramente garantir a independência energética da ilha e a sua resiliência, através de um sistema de dados meteorológicos. Nós também conseguimos, no sistema, ter um sistema de provisão da produção, e o sistema tem também em conta os dados históricos, de forma a, com base nos padrões antigos, conseguir depois já prever qual será o futuro, de forma a otimizar todo o sistema. Portanto, o sistema é feito a monitorização em tempo real, consegue, portanto, prever a questão das gerações de carga e de data, e, de certa forma, consegue aqui garantir toda a segurança da ilha. Por fim, acho que é extremamente importante destacar aqui alguns dos dados em termos de KPIs. Portanto, tendo em conta todo o plano de investimento que será feito pela EDA, nomeadamente a expansão, segundo as informações que temos, de 6 megawatts de uma central geotérmica, a ilha vai ter a capacidade de atingir 67% de cota de renováveis. Posso já também adiantar que, portanto, tive o prazer de seguir parte do comissionamento, e é extremamente gratificante ver já cotas na ordem dos 50%, e em alguns dias, a depender da estabilidade do vento, já
ter, durante alguns momentos, cotas de 65% e 66%, e, ao mesmo tempo, ver que a capacidade de produção dos geradores é estável, portanto, com base portanto, ainda continua-se a ter um gerador pelo menos online, portanto, ver a produção de gerador de forma estável, enquanto que no passado a situação expectável é que o gerador acompanhasse toda a variação da produção, também leva um maior desgaste das máquinas, e sendo tudo isso absorvido pelo sistema de armazenamento de energia. A questão de ter o sistema de armazenamento de energia como uma das peças fundamentais para o aspecto de reserva girante vai permitir, portanto, uma redução de 10.736 toneladas de consumo de combustível por ano, além, de forma indireta, dos custos de manutenção associados e o número de horas de operação dos geradores, numa altura em que fala-se de independência energética, preços elevados de combustível, claramente aqui, tanto a eletricidade dos Açores como a eletricidade da Madeira foram visionários, e enquanto que várias empresas estão a começar a despertar para este tema, eles já têm os seus sistemas em operação. Por último, outro fator extremamente importante é a questão de redução de emissões de CO2 em cerca de 34 mil toneladas também por ano. Pronto. Por fim, quero concluir a dizer que, portanto, um sistema de armazenamento de energia é mais do que integrar baterias e inversores, portanto, há todo um controle, há todo um conhecimento que é necessário. Depois, quero também destacar que sistemas de armazenamento de energia são, talvez, um dos maiores enablers para assegurar a transição energética que tanto procuramos. E, por último, quero destacar que, com um enorme orgulho, faço parte desta equipa que quer mudar o mundo e contribuir para um mundo mais sustentável, e pronto, estamos aqui disponíveis para as vossas questões, e qualquer tópico que queiram falar sobre o sistema de armazenamento de energia e hidrogênio, estamos disponíveis. Muito obrigado, Marco, pela sua excelente apresentação. Foi um momento que procurou, de alguma forma, sendo inovador, procurar responder a desafios futuros, e nesse sentido é gratificante ver como a Siemens se posiciona e o contributo que tem dado para aquilo que é, ou que é a sustentabilidade também do planeta. Eu neste momento tenho aqui já algumas perguntas abertas. Vamos dar início, antes do tempo previsto, mas vamos dar início às perguntas e respostas. Eu vou começar a ler e pedir ao Marco o favor de ir respondendo. Primeira pergunta. Para além dos projetos mencionados, existem projetos de BESS previstos ou em curso em Portugal continental, como este que a Siemens tenha conhecimento? Sim. Há alguns projetos que efetivamente estamos a seguir e estamos a trabalhar, nomeadamente na área de indústria, porque é claramente um dos próximos setores a enfrentar uma grande pressão em termos de descarbonização. Portanto, a resposta clara aqui é sim, há vários projetos a serem considerados, e também temos, portanto, informação que é pública, nomeadamente em termos do segundo leilão de solares, no qual inclui, portanto, solar mais armazenamento de energia. São projetos que ainda estão numa fase muito inicial, mas que claramente contamos ter capacidade de endereçar, diria eu, no próximo 1 a 2 anos. Também destacar que, segundo a nossa visão, todos os projetos no qual se fala sobre a questão do hidrogênio verde, e por ser hidrogênio verde significa que temos fontes renováveis de produção, e sendo essas fontes de produção intermitentes, há a necessidade de garantir uma estabilidade da produção do eletrolisador. Daí que
no meu entender, será expectável que os sistemas que estamos a considerar para a produção de hidrogênio verde terão que ter um sistema de armazenamento de energia no seu mix energético. Bem. Segunda questão. É notório que o desenvolvimento da utilização, e em especial o armazenamento de energia em baterias, não tem tido em conta o risco de incêndio nessas mesmas baterias e a dificuldade de extinção atualmente sentida. Alguma previsão para melhorias nesse aspecto? Sim, portanto, é uma questão extremamente pertinente, a questão da segurança associado aos sistemas de armazenamento de energia. Portanto, permite-me, de certa forma, aqui discordar de uma parte, que nós temos sistemas de ventilação redundantes para garantir de que a temperatura das baterias, portanto, é o mais adequado. Os próprios fabricantes de baterias, pela sua tecnologia, portanto, conseguem monitorizar através do sistema de gestão da bateria até à própria célula, ou seja, no caso de haver um sobredimensionamento ou um overvoltage, a própria célula automaticamente se desliga, evitando isso. Além disso, temos aqui um outro aspecto a considerar, que é todos os sistemas têm, portanto, identificação e supressão de fogo, de forma a evitar a propagação, e no caso dos sistemas que utilizamos, o próprio sistema é desenhado de forma de que, se, considerando um dos cubos, tem algum incidente, o mesmo se desliga de forma a evitar a propagação para o sistema elétrico, de certa forma, e permitir que o sistema continue a funcionar. Portanto, o risco de incêndio é cada vez menor, e se nós tivermos atenção às notícias, portanto, em nada, estamos a falar aqui de gigawatts, de escala, portanto, cada vez mais é diria, um evento com uma probabilidade de acontecer mais baixa. Muito bem. Este sistema pode anular... pergunta número 3, desculpem. Este sistema pode anular ou apenas reduzir o problema da intermitência de eólicas e fotovoltaicas? Portanto, o sistema poderá anular, basicamente, de forma instantânea, porque tendo em conta que as características dos sistemas de conversão de energia, temos alguns sistemas que é o chamado grid forming, que é a capacidade de formar a rede, portanto, a resposta é anula de forma completa. Bem. Próxima pergunta. Qual o tempo de vida previsto para as baterias? Portanto, os business cases são calculados tendo em conta uma vida útil de 10 anos. No entanto, devido à utilização, há projetos que poderão ter vidas úteis até 15, 17, 20 anos. E permite-me só perder aqui mais um pouco de tempo, em sistemas em que o objetivo principal é a regulação de frequência, é expectável que o desgaste da bateria seja quase mínimo, porque a questão da regulação de frequência não implica portanto, uma descarga completa da bateria. Nos casos do PV mais storage, é expectável que a degradação seja maior. E porquê? Porque durante o dia a bateria carrega de forma completa para depois à noite descarregar de forma completa. Portanto, isto aqui depende muito dos use cases. Há use cases, por exemplo, na questão da reserva girante, no qual os sistemas têm sempre uma parte de energia reservada associada ao mesmo tempo que é necessário, no caso de um gerador cair, portanto, colocar outro gerador em operação, então, tipicamente falamos de 40 minutos, portanto, aí, com essa energia reservada, portanto, outra vez, novamente, a degradação é mínima. Portanto, diria eu, os business cases são calculados a 10 anos, mas a probabilidade de chegar a 15 anos e mais é muito alta. Muito bem. Próxima pergunta. No BES da terceira, quais ativos da rede é que estão a ser controlados pela MGMS à data de hoje? À data de hoje, e atendendo as características, estão a ser controlados a central térmica, os parques eólicos, e é expectável que no futuro seja também controlado, portanto, o próprio solar, além da bateria. Os restantes ativos, nomeadamente a questão da hídrica, portanto, tem um valor baixo e é uma produção estável. No caso da geotermia, também é uma produção estável. Aliás, no projeto de São Miguel,
o objetivo é usar, uma vez que a geotermia conta com 40% como fator, é usar a geotermia como o fator base e depois termos as renováveis e a bateria a controlar o resto. E também a incineradora é uma produção extremamente estável, daí que o objetivo aqui é manter tudo o que são produções fixas e estáveis como não controláveis e as restantes controláveis. Muito bem. Pela experiência que já existe, se eu quiser instalar um sistema BESS para, por exemplo, comprar energia aos aerogeradores à noite e vender de via à rede, este tipo de instalações estão sujeitos a alguma legislação específica, camarárias ou outras? Isto é um aspecto legislativo. Sim, claro. Mas isso aí eu também tenho uma resposta para dar. Portanto, estamos a assistir cada vez mais uma hibridização de parques eólicos e parques solares cá em Portugal. Claramente, também estamos a assistir a um repowering, portanto, um aumento da capacidade dos parques eólicos, portanto, e a solução de armazenamento aqui poderá ser um fator complementar. Em relação a essa questão específica de eu comprar à noite e vender de dia nos picos, infelizmente o mercado cá em Portugal ainda não permite um caso de negócio atrativo. Espero que, com uma maior desregulação do mercado, possamos assistir a casos, como vemos, por exemplo, nos Estados Unidos, onde, por exemplo, a diferença entre a parte do vazio e a parte do pico compensa esse tipo de investimento. Ok. Os business cases contemplam os custos do tratamento das baterias no final da sua vida útil? Aqui temos algo que é muito particular desse tipo de sistemas, que é o facto de que a União Europeia tem, a legislação europeia obriga que no final da vida o fabricante da bateria seja responsável pela sua reciclagem. Ou seja, neste caso aqui, e no caso dos projetos em concretos, no final de vida, portanto, a única coisa que o cliente terá que fazer é enviar a uma localização que depois será portanto, mencionada no seu campo de vida. Neste momento, o local continua a ser a Alemanha, mas com o aumento dos sistemas, certamente outras localizações irão surgir. Muito bem. Próxima pergunta que nos aparece: como dimensionar um sistema em termos de potência de energia? Eu estou a falar do caso da terceira. Sim, sim, exato. Não, acho que aqui o caso é extremamente simples. Aliás, que a minha base de formação é economia, portanto, costumo dizer, para dimensionar é muito simples. Nós temos, em termos de potência, nós temos que ver qual é, portanto, a potência máxima que a considerar. Portanto, no caso da terceira, apesar do pico ser 33, o que foi considerado como dimensionamento foi o seguinte: a dimensão de um dos maiores geradores, estamos a falar aqui de 12 megawatts, mais as características da ilha e a questão da corrente de curto-circuito. Portanto, aqui temos um sistema mais complexo, mas em sistemas mais pequenos, diria eu, se vamos supor que a ponta de uma indústria, por exemplo, é 5 megawatts, certamente o sistema a dimensionar será na mesma dimensão, de forma a permitir que, no caso de acontecer alguma coisa, a bateria tenha capacidade de dar resposta à ponta completa. Muito bem. Próxima questão. Qual a inércia equivalente que representam as baterias para a ilha terceira com 24 megawatts? Outra questão. Que tipo de regulação permite atuar? Primária, secundária, reserva da regulação? E por fim um comentário, ótima apresentação. Okay. Certíssimo. Bem, essa daquelas já tem mais técnicas, mas tendo em conta o meu conhecimento e já essa experiência de 10 anos, portanto aqui fala-se de uma questão da inércia digital, portanto a questão das baterias, e em relação à questão dos diferentes níveis, a bateria está inserida no que chamamos o nível primário, ou seja, a questão da tensão e portanto, tensão e corrente. Depois, seguindo a lógica dos diferentes níveis de regulação, portanto, no controle secundário temos, portanto, um típico AGC, Automatic Generation Control, e por último, portanto, aqui com o MGMS, garantimos o controle terciário com a integração de todos, integração total. Qual foi a maior dificuldade com que se deparou na execução deste projeto? Bem, aqui eu tenho, antes de mais, que agradecer
a todos os meus colegas, porque eu sou a cara de uma equipa de mais de 50 pessoas e estamos a falar numa altura que esse projeto foi implementado em plena pandemia, enquanto que muitos de nós vamos para casa ao final do dia. O facto de estarmos a falar de um projeto na Ilha Terceira obriga a que as pessoas estejam lá. Portanto, só mesmo a nossa paixão por esse tipo de projetos e por acreditarmos nessa tecnologia, portanto, diria eu que a dificuldade é mesmo a questão geográfica e o período em que vivamos de escassez de matérias-primas, Covid, uma série de relações que temos que enfrentar. Mas felizmente ultrapassamos todos e o projeto está em operação. Foram muitos desafios. Quando falamos em baterias, falamos de que tipo de tecnologia, de que fabricantes? BYD, LG, quais as suas origens geográficas e não existe um risco excessivo de dependência da China quando queremos a independência destas geografias? Sim, mais política. Sim, exato. Mas aqui também temos uma resposta. Portanto, efetivamente, estamos a falar de tecnologia de baterias de íons de lítio, que, em todo o caso, é o tipo de tecnologia mais competitivo do ponto de vista económico e técnico associado a esse tipo, à larga escala de storage. Portanto, temos vários fabricantes, nomeadamente BYD, LG, CATL, que é o fabricante chinês, BYD também é chinês, no caso da LG e Samsung são sul-coreanos, mas assistimos também a cada vez mais uma descentralização em relação à China. Portanto, tanto a LG tem uma fábrica neste momento na Polónia que permite, portanto, construir baterias em solo europeu. Temos também a Northvolt, que é um fabricante 100% europeu, que tem uma série de fábricas pela Europa. Portanto, cada vez mais há uma consciencialização que há uma necessidade de, portanto, diversificar, portanto, não ficar só centralizado na China. Por último, falando da questão já de baterias, acho que seria interessante o desafio ou a procura que estamos na eletromobilidade tem, de certa forma, contribuído para reduzir a oferta neste tipo de sistemas. Portanto, cada vez mais procura-se venda em larga escala de forma a garantir que haja disponibilidade de produto. Bem. Uma última questão. Para além das baterias de lítio usado nos BESS mais comuns, já começam a analisar outras tecnologias de baterias, por exemplo, para gerir mais horas de armazenamento? Sim, portanto, há tecnologia disponível, nomeadamente as baterias de vanadium, ou Redox Flow, mas tipicamente esse tipo de bateria está associado a uma potência reduzida e uma duração extremamente longa. Portanto, estamos a falar de casos muito específicos em que só olhando ao business case de forma concreta é que seria viável. No caso das baterias de lithium-ion, e como vimos nos slides, até 4 horas, ou até mesmo mais, tendo em conta a evolução dos preços, é possível ou é economicamente viável implementar esse tipo de projetos. Pronto, eu neste momento não tenho mais perguntas, não sei se alguém da audiência quer, Zoom, obviamente, quer colocar alguma questão, se não, eu iria passar a palavra à engenheira Susana para fazer o encerramento. Eu depois voltarei só para um anúncio da aproximação, mas não queria deixar de agradecer ao Marco a paixão com que nos falou sobre este tema, e isso foi muito patente. Muito obrigado. Susana. Muito obrigada. Marco, muito obrigada. Acho que a apresentação foi excelente e esta discussão que depois tivemos aqui, se calhar tendo em conta as perguntas que foram sendo feitas e alguns pontos, eu fui tirando aqui algumas notas que acho que vale a pena frisar. Em primeiro de tudo, que é relativamente à regulação, para quem não está a par, está neste momento aberta uma consulta pública da ERSE, do regulador, relativamente a um conjunto de documentos que finalmente traz por cima da mesma a flexibilidade, que é fundamental para, lá está, para tornar o armazenamento do business case ao nível, principalmente Portugal continental. Também que a falta de rede é neste momento um dos principais bloqueadores para o desenvolvimento de projetos renováveis e que, mais uma vez, as baterias com certeza são aqui uma aposta e uma resposta também para o que é o planeamento da rede no futuro. Em termos de licenciamento, neste momento, o Decreto 15 de 2022 já tem em conta tudo o que é armazenamento, que inclui baterias, por isso não é
de todo a regulamentação ao nível do licenciamento um bloqueio. O bloqueio está ao nível das entidades e neste momento a falta de recursos humanos e técnicos que as entidades têm para responder. Não deixo esta nota. E por último, agradeço à Siemens por esta apresentação, acho que foi extremamente útil e cá está, espero voltarmos aqui para voltar a discutir estes temas que são super importantes para o futuro. Bom, eu queria também agradecer muito à Genevra Susana, tanto estas palavras e a participação sempre ativa neste debate, ao Marco, obviamente, e chegamos ao fim de mais uma sessão, a próxima já tem data, estaremos de volta a 16 de maio, com o tema das energias renováveis, Smart Campos. Divulgaremos em breve a sessão técnica número 5, bem como o seu programa. Muito obrigado a todos, foi um prazer. Boa tarde.